Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, pouca gente conhece, mas que tem ecos no mundo todo, inclusive e muito aqui no Brasil. Com certeza. O livro é Italian American Pentecostalism and the Struggle for Religious Identity, de Paul J. Palma. Isso. E assim, não se assustem com o título. Isso aqui não é só uma discussão teórica, sabe? É uma história humana, de migração, de identidade. De choque cultural. Totalmente. E o mais incrível é como um grupo pequeno de operários, artesãos de mosaico italianos em Chicago, lá no comecinho do século XX, acabou dando origem a um movimento de fé global. É impressionante. Então a nossa missão hoje é essa. Entender como isso nasceu, quem eram essas pessoas, os perrengues que eles passaram e como essa chama se espalhou de um bairro de imigrantes para a Itália, para a Argentina e, de forma muito forte, para o Brasil. E sabe o que eu acho que é o pulo do gato do livro? A tese central dele é que esse movimento não surgiu do nada, assim, como uma coisa completamente nova. Certo. O autor, o Paul Palma, ele usa um termo que eu achei ótimo: bricolagem. Bricolagem? Tipo, faça você mesmo? Exatamente essa a ideia. Foi uma construção, uma fusão, sabe? Uma mistura de peças que já existiam. Ele diz que foram 3 fontes principais que se juntaram nesse caldeirão. E quais seriam? A primeira é o catolicismo popular dos contadini, os camponeses do sul da Itália, aquela espiritualidade mais primitiva ligada na terra, no sobrenatural, em sonhos, em curas. Entendi. Aquela coisa bem visceral. Isso. A segunda fonte foi o evangelicalismo reformado, que chegou na Itália com grupos tipo os valdenses, sabe? Com um foco maior na Bíblia, na conversão pessoal. Ok, mais estruturado. E a terceira, que é o ingrediente americano da história, foi o movimento de santidade, o Holiness Movement. A ênfase deles era numa experiência religiosa muito intensa, muito pessoal, transformadora. Que mistura, hein? É incrível essa ideia da bricolagem porque mostra que não foi uma ruptura total com o passado, mas uma reconfiguração. Exato. Mas isso não criava uma tensão? Tipo, como eles juntavam a rigidez do evangelicalismo com essa espiritualidade quase mágica do catolicismo italiano? Ah, essa é a grande questão. E essa tensão é, na verdade, o motor de toda a história. É o que torna o movimento tão dinâmico. Mas para entender como funcionou, a gente tem que ir para o começo de tudo. Vamos lá. Vamos para Chicago, 1907. Certo, o fogo cai em Chicago. Então vamos pintar o cenário. O imigrante italiano acabou de chegar, deixou a vilinha dele no sul da Itália e agora está numa metrópole industrial, barulhenta. Um mundo completamente diferente. E ele não se sente em casa em lugar nenhum. A igreja católica local é dominada por irlandeses, a liturgia é mais fria, mais distante daquela festa comunitária que ele conhecia. Ele está perdido. Completamente perdido. Cultural e espiritualmente. E é aí, nesse ambiente, que ele ouve falar de uma coisa nova. Chegam umas notícias de um avivamento que começou um ano antes, lá em Los Angeles, na famosa Missão da Rua Azusa. Rua Azusa, o marco zero do pentecostalismo moderno. Exatamente. E o que era radical ali é que era um movimento multirracial liderado por um pastor negro, o William Seymour. E a ênfase não era em doutrina, era numa experiência direta com Deus, o batismo no Espírito Santo. Dons, falar em línguas, curas. Tudo isso. E essa mensagem viaja e chega numa tal de missão da North Avenue, em Chicago. E é lá que um grupo de italianos tem um primeiro contato com essa fé. E quem eram esses italianos? Não eram padres, não eram teólogos, né? De jeito nenhum, eram trabalhadores. O nome principal é Luigi Francescon, um artesão de mosaicos. Outro importante é o Pietro Ottolini. Eram caras que trabalhavam com as mãos, construindo a beleza das igrejas de Chicago, mas que não se sentiam parte delas. Sei. E tem uma história no livro que mostra bem essa frustração. A da Chiesa dei Toscani, a Igreja dos Toscanos. Ah, essa história é ótima. Conta aí. Então, antes de virarem pentecostais, eles frequentavam uma igreja presbiteriana italiana. Aí depois de terem essa nova experiência de fé, eles chegam no culto cheios de alegria, querendo contar o que aconteceu, orar alto. Uma coisa mais espontânea. Isso. Mas o pastor cortou o barato deles na hora. A instrução foi clara.
Ou vocês viram membros formais e seguem as regras da igreja, ou vocês se calam. Nossa, que balde de água fria. Total. Foi ali que a ficha caiu. Eles perceberam que precisavam de um lugar próprio. Um lugar onde a experiência deles não fosse silenciada, mas, pelo contrário, celebrada. Faz todo sentido. Então a bricolagem entra em ação aí. O pentecostalismo não disse para eles que tudo que eles acreditavam antes estava errado. Pelo contrário, deu um novo nome e uma nova lógica para aquilo. Sonhos, visões, curas. Isso não era estranho para um camponês italiano que acreditava em malócio, em mal olhado. Verdade. O pentecostalismo disse, olha, sua visão de mundo está certa, o sobrenatural existe, mas a fonte do poder é o Espírito Santo, não os santos ou as tradições. Deu uma continuidade cultural com uma nova teologia. E talvez o mais importante, deu uma nova família. Precisamente. Para o imigrante que deixou tudo para trás, a igreja virou a nova vila. Era um lugar para falar italiano, comer a comida deles, arrumar um emprego, casar. Era uma rede de sobrevivência, um lugar para pertencer. E esse sentimento de pertencimento deve ter sido um motor poderoso, porque o que acontece depois é espantoso. O movimento não fica só em Chicago. Ele explode, e de um jeito que vira de cabeça para baixo a lógica missionária da época. A tal da missão reversa. Exato. A gente está acostumado com um missionário americano ou europeu indo para o sul global, né? Aqui são os próprios imigrantes, os trabalhadores, que pegam um navio a vapor e levam a nova fé de volta para a Itália e para outros lugares. E aí entra o Brasil na história. Com força total. O próprio Francesconi vem para a Argentina e depois para o Brasil. E o impacto disso aqui é uma coisa que nem eles deviam imaginar. Ah, o legado é gigantesco. Quando Luigi Franciscano desembarcou aqui, em 1910, ele não tinha um plano de uma grande agência missionária. Ele era um artesão falando com outros italianos em São Paulo, no Paraná. E encontrou um terreno fértil. Muito fértil. A mensagem pentecostal, com a ênfase na cura, na experiência direta, na comunidade, isso ressoou de uma forma impressionante. E desse comecinho de conversas em casa, nasceu a Congregação Cristã no Brasil. Que hoje é uma das maiores igrejas evangélicas do país. Com, segundo as fontes, uns 2,5 milhões de membros. É uma história fundamentalmente brasileira que começou com um mosaicista em Chicago. Mas um crescimento tão rápido, sem uma liderança formal, sem um manual de regras, isso deve ter dado problema. Ah, com certeza. Longe de ser um caminho tranquilo. Teve oposição de fora, claro, da Igreja Católica, de outros protestantes que achavam aquilo tudo muito esquisito. Imagino. E um deles é tão culturalmente específico que parece piada. Opa, chegamos na famosa questão do sangue, a blood issue. Exatamente. Uma briga por causa de linguiça. É isso mesmo. É fácil rir hoje, mas o livro mostra que o buraco era bem mais embaixo, né? Muito mais embaixo. Olhando de fora parece bobagem, mas para eles era uma questão de vida ou morte espiritual. A polêmica era: um convertido pode ou não comer sanguináceo, a linguiça de sangue italiana. E a base bíblica para isso? Uma leitura literal de Atos 15, quando o primeiro concílio da igreja recomenda que os novos convertidos não-judeus se abstenham de coisas sufocadas e do sangue. Entendi. Então, de um lado, você tinha o grupo da abstinência, os abstinentes, liderados por um Francescon super rígido que dizia: tá na Bíblia, tá proibido, ponto final. E do outro lado? O grupo da Libertari, o Partido da Liberdade. Eles diziam que, calma, essa é uma regra para um tempo específico, não uma lei eterna. Era uma questão de consciência de cada um. Que loucura! Isso dividiu o movimento? Dividiu feio, famílias, igrejas, porque a pergunta por trás da linguiça era muito maior. Era como a gente lê a Bíblia, e mais fundo ainda. Para ser um bom pentecostal, eu preciso deixar de ser italiano, deixar minhas tradições. Era uma crise de identidade. A primeira grande crise de identidade deles. E, ironicamente, foi essa crise que os salvou. Como assim? Eles perceberam que o improviso não dava mais. Para sobreviver, precisavam de alguma estrutura, uma organização mínima para resolver essas tretas. E essa necessidade, nascida da questão do sangue, levou direto à fundação da primeira denominação formal deles, em 1927, a Christian Church of North America, a CCNA. Então, a crise da linguiça, na verdade, forçou o amadurecimento deles. Exatamente, obrigou o movimento a se organizar.
E o que acontece depois disso? As gerações seguintes, os filhos e netos já nascidos nos Estados Unidos, eles continuaram se vendo como uma igreja italiana. Aí vem a próxima grande virada. Depois da Segunda Guerra Mundial, o cenário muda. A segunda, a terceira geração já não falam italiano direito, estão totalmente inseridos na cultura americana. O rótulo italiana começa a limitar. Vira um limitador. E aí vem uma decisão estratégica. Eles começam a tirar a palavra italiana dos nomes oficiais. A CCNA, com o tempo, vira a International Fellowship of Christian Assemblies. O foco deixa de ser étnico. Deixa de ser uma igreja para italianos e passa a ser uma igreja para todos. Exato. O livro chama essa fase de criação de um mosaico étnico. As igrejas começam a atrair húngaros, portugueses, irlandeses. Depois vêm os hispânicos, os coreanos, os afro-americanos. É a história do pentecostalismo em miniatura. Perfeito. Nasce num contexto cultural específico, mas a mensagem é flexível o suficiente para se adaptar e florescer em dezenas de outros. E nesse processo todo, o livro também fala do papel das mulheres, que é algo que a gente nem imagina numa cultura que a gente pensa ser tão patriarcal. Sim, esse ponto é crucial. A ideia de que o Espírito Santo podia chamar qualquer um, homem ou mulher, abriu um espaço inédito para elas. O livro resgata umas figuras incríveis. Tipo quem? Que pastoreou uma igreja indiana por anos. Penso que era isso na primeira metade do século XX. Uma mulher ítalo-americana subindo no púlpito e liderando uma comunidade. Eram pioneiras absolutas. Que camada a mais nessa história. Com certeza. Então, quando a gente junta tudo, o que essa jornada toda nos ensina? Olha, acho que a grande lição é sobre como a fé é viva. Como ela viaja e se transforma nas mãos de gente comum. Certo. Começa com uma bricolagem única, é levada pelo mundo por trabalhadores, é forjada em crise sobre coisas que parecem pequenas, como comida. E no fim, evolui de um refúgio étnico para uma força global e diversa. É a jornada completa. De um salão em Chicago a milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É uma história e tanto. E deixa uma provocação pra gente, né? O livro descreve esse movimento como uma bricolagem religiosa feita com as peças que eles tinham há 100 anos. Sei. A pergunta que fica é, com a migração global hoje, que novas bricolagens, que novas fusões de fé e cultura podem estar acontecendo agora, em silêncio, nos bairros das nossas cidades? Que novos movimentos globais podem estar nascendo debaixo do nosso nariz e a gente nem percebe? É um convite para a gente observar.